Ainda dentro da Lei 9.605, nós precisamos abordar um pouco, inicialmente, algumas classificações do direito penal ambiental e a classificação de crimes ambientais. Nós temos uma classificação chamada de classificação quanto ao resultado. Então, há uma teoria, um grupo majoritariamente que busca difundir a ideia de que os crimes de direito penal ambiental, os delitos estipulados pelo direito penal ambiental, eles devem ser, na sua maioria, chamados de crime de perigo. Então, quando eu falo em crime de perigo, eu tenho que colocá-lo num dualismo, ou seja, lado a lado, se contrapondo com os chamados crimes de dano. Então, nós temos uma classificação quanto ao resultado de dois tipos de crime: o crime de dano e o crime de perigo. A maioria da doutrina ambiental entende que os crimes devem ser chamados de crimes de perigo. Qual a diferença entre os dois? No crime de dano, o crime ele só é efetivamente consumado quando há um resultado claro, um resultado concreto. Existe uma lesão ao bem jurídico protegido. Lembrando qual é o objeto do direito penal ambiental? O objeto do direito ambiental, eles são o mesmo objeto, é o meio ambiente. Então, para que ocorra a ideia de um crime de dano, deve ocorrer exatamente de forma concreta um dano ao meio ambiente. Sem esse resultado, não se trata de um crime de dano. Então, exemplo: cortar uma árvore nativa em área de preservação permanente, sem autorização, é crime. Está na Lei 9.605. Nós veremos isso mais para frente. Eu tenho que cortar uma árvore que seja nativa, ou seja, brasileira, e considerada de preservação permanente. As áreas de preservação permanente são várias, mas dentre elas, a mais comum e fácil de você compreender são aquelas áreas que margeiam os mananciais. Então, por exemplo, as margens de um rio. Normalmente, até 30 metros, se for um rio com até 10 metros de largura. Então, o que é o mais comum no Brasil. Vamos ficar nesse exemplo para não confundir. Então, num rio com até 10 metros de largura, eu tenho pelo menos 30 metros de margem a cada lado do rio. Uma árvore nativa dentro desses 30 metros das margens desse rio, se ela for cortada sem autorização, essa é uma conduta criminosa dentro do direito penal ambiental. Então, trata-se do corte de árvore nativa em APP. Esse tipo de crime é um crime de dano. Para que ele seja consumado, a árvore deve ser cortada. A outra situação, como eu disse, é o crime de perigo. Então, basta que possa ocorrer algum tipo de ação que não exatamente tenha resultado num dano ambiental, mas que possa vir a resultar num dano ambiental. Um exemplo disso nós encontramos no artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais, que é o crime de poluição. Ali se fala, no tipo penal, dizendo que causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar danos à saúde humana e etc. Esse é o início do tipo penal do artigo 54. Então, para cometer o crime do artigo 54 da Lei 9.605, causando algum tipo de poluição em que, mesmo não tenha um resultado lesivo concreto e imediato, mas que o derramamento de um produto químico possa vir a causar danos à saúde humana, ainda não está configurado o dano à saúde humana. Pode não ter ocorrido. Eu tenho um produto químico derramado, um caminhão virou numa rodovia, o produto foi derramado. Não há nenhuma ainda constatação de danos à saúde humana, mas pode vir a ocorrer porque aquele produto químico é perigosíssimo. Então, basta a possibilidade do dano, já consuma-se o crime, o delito ambiental. Esse é o chamado, portanto, crime de perigo. Então, essa primeira classificação, lembrando, nós temos os crimes de perigo e os crimes de dano, certo? O crime de perigo, ele ainda pode se subdividir em chamado crime de perigo concreto, em que deve ser demonstrado, deve ser provado esse perigo. Então, esse caso que eu citei do artigo 54, pode-se provar esse perigo a partir do momento que se demonstre que houve o derramamento de um produto químico
nocivo à saúde humana. Comprova-se a situação de perigo, mesmo que não tenha causado ainda danos à saúde humana. E há o outro tipo, né, esse segundo tipo de crime de perigo, que é o chamado crime de perigo abstrato ou presumido. Então, não há necessidade de se demonstrar esse perigo de forma concreta. Nós encontramos essa situação no artigo 42 da Lei dos Crimes Ambientais, que é o tipo penal sobre a fabricação, a soltura, a venda, o transporte de balões. Então, eu não preciso demonstrar exatamente qual é o nível desse perigo. Basta produzir um balão dentro de uma residência, na garagem de uma residência. Esse balão ainda está sendo produzido, não é o caso de um produto químico perigosíssimo já derramado numa estrada. É um balão que está sendo produzido. Então esse crime entra como um crime de perigo abstrato. Entende-se que aquele balão sendo produzido, sendo solto, se ele for solto, ele trará algum tipo de perigo à sociedade. Ele vai causar algum incêndio numa área urbana ou numa área florestal, numa área rural. Logo, é um crime de perigo genérico ou abstrato, tá certo? Nós temos também, dentro das características dos crimes ambientais, os chamados crimes de mera conduta. Não é exatamente um crime de perigo. O crime de mera conduta é uma situação em que o tipo penal, ele se configura, o crime é consumado meramente por algum tipo de desobediência de uma pessoa com relação às normas ambientais. Então, é chamada também de antecipação da tutela ambiental. Então, por exemplo, existe no artigo 52 da Lei 9.605 um crime que diz que é crime penetrar, ou seja, entrar, adentrar em unidades de conservação, conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para a caça ou para a exploração de produtos e subprodutos florestais, sem licença da autoridade. Desculpem. Ou seja, entrar numa unidade de conservação. Unidade de conservação é um tipo de área protegida legalmente com uma proteção ambiental maior do que qualquer outra área. Por exemplo, os parques ambientais, sejam do município, do estado ou do governo federal. Então, exemplo, Parque da Cantareira, aqui no estado de São Paulo, é um parque estadual. Então, entrar no Parque da Cantareira, conduzindo qualquer tipo de objeto que possa ser utilizado como caça, como instrumento de caça, já se configura automaticamente o crime desse artigo 52 da Lei 9.605. Basta adentrar ao parque com esses objetos, esses acessórios, esses equipamentos que podem ser utilizados numa situação danosa contra o meio ambiente. Então, sem licença ambiental, é um crime de mera conduta. Agiu, né, dessa forma, com essa conduta, automaticamente, mesmo que possa ou não causar dano, seja dano de perigo concreto ou perigo abstrato, não interessa. Basta não cumprir a regra entrando numa área de unidade de conservação com esse tipo de material sem licença, então considera-se como um crime de mera conduta. Outro tipo de crime muito comum na legislação que estamos estudando, a Lei 9605, são os chamados crimes pluriofensivos. Pluri, né? Plural, vários, ofensivos. Então, vários objetos ofendidos. Dentro do meio ambiente, nós podemos ter alguns crimes que ofendem ou lesionam a fauna, a flora, minerais ou outras situações de meio ambiente. Por exemplo, a ordem pública ambiental, o silêncio, que é a chamada poluição sonora, os crimes de poluição sonora. Então, pode ocorrer que num determinado delito, vários objetos dentro do meio ambiente sejam ofendidos, sejam lesionados. Por exemplo, um incêndio, em que ele degrada por completo, um incêndio de grandes proporções, ele vai destruir fauna, ele vai matar animais, ele vai destruir ninhos, ele vai destruir ovos, larvas, ele vai destruir a própria flora local, ele vai pode destruir ou retirar nutrientes de minérios, de elementos minerais daquele local. Então, o incêndio, por exemplo, é um tipo de crime ambiental em que ele tem uma diversidade de ofendidos,
de bens ambientais que são lesionados. Nós temos uma outra classificação que é quanto ao tempo ou quanto à duração do resultado do delito ambiental. Nós temos os chamados crimes instantâneos, aquele que o resultado é definido e encerrado numa só ação. Exemplo, no artigo 29 da Lei 9605, o crime de caça, matar animal silvestre. Esse é o elemento do tipo penal, o núcleo do tipo penal, na verdade. Matar animal silvestre. Logo, matou o animal, consumado o delito, o resultado é único. Ou temos os chamados crimes permanentes. O resultado do dano ambiental, ele continua no tempo. É um resultado ou uma consequência duradoura. Então nós temos ali na Lei 9.605 também um delito que é chamado de impedir regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação. Então, numa área que já foi degradada e está se recuperando, uma área com vegetação cortada, nativa, essa vegetação começa a se reconstituir. E o proprietário da área, ou um terceiro, ele começa a impedir a regeneração dessa floresta. Ele vai e constrói algo em cima, ele coloca maquinário, ele derruba terra, pedra, areia, objetos, madeira, o que for, para impedir a regeneração. Enquanto aquela floresta que estava sendo regenerada, ela não estiver novamente com o ambiente livre para se regenerar, o crime ele é cometido a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Então é um crime com resultado continuado. É o chamado crime permanente, tá certo? E temos também, nessa última ideia de classificação, os chamados crimes de responsabilidade. Esses crimes de responsabilidade são aqueles crimes cometidos por agentes públicos que deveriam realizar conduta de controle, de fiscalização do meio ambiente, mas, ao contrário, ou por ação ou por omissão, eles acabam permitindo, ou realizando, ou permitindo a degradação ambiental. Então, por exemplo, um agente público que emite uma licença ambiental indevidamente. Um particular solicita uma autorização, uma licença ambiental, esse agente público não deveria emitir, aquele particular não reúne as condições para obter uma autorização de um corte de uma árvore nativa, por exemplo, mas o agente público vai lá, com situações de corrupção ou não, não interessa, o agente público vai e autoriza indevidamente aquele particular a cortar aquela árvore que não deveria ser autorizada. Então, o agente público, quando realizar esse tipo de ação, ele também será responsabilizado criminalmente. Nós encontramos essas condutas no artigo 67 e também no artigo 68 ali da Lei dos Crimes Ambientais, tá certo? É importante reforçar que nós temos a chamada caracterização ou a formação do tipo penal ambiental. Então, o tipo penal ambiental é aquela condição que define o que é ilícito. É a regrinha básica que define a conduta criminosa. Então, exemplo, matar animal silvestre. E nós temos os chamados elementos normativos do tipo e temos também as chamadas normas penais em branco. Então, o que eu considero como elemento normativo do tipo? Exemplo, matar animal silvestre, esse é o núcleo do tipo, matar um animal que seja nativo, brasileiro. E a lei fala assim, no artigo 29, matar animal silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Artigo 29 da Lei 9.605. O elemento normativo está justamente nesse ponto, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Então, é possível que uma situação de matar um animal silvestre esteja legalizada, se existir uma autorização do poder público para isso. Caso não ocorra essa autorização, aí sim o tipo penal está caracterizado por completo. O artigo 29 da Lei 9.605 vai se consumar o crime se ocorrer a morte do animal silvestre e aquele que matou este animal não possua a licença, a permissão, a autorização da autoridade competente. Então, o elemento normativo do tipo, por exemplo,
são essas autorizações, essas licenças que devem ser expedidas em algumas situações. Não há essa licença, então essa normatização do tipo penal leva à caracterização da consumação do crime, que é matar o animal silvestre, tá certo? É importante citar aqui que eu falei sobre autorização e licença ambiental, há uma pequena diferenciação e vamos explicar isso rapidamente. Em regra, a ideia de autorização ambiental é para algum tipo de ação específica. Ação, como nós vimos, em que o resultado ele se finaliza numa ação única. Então, corte de uma árvore. O nome técnico dessa permissão que o poder público dá é de autorização ambiental. Agora, numa ação em que vai ter, não é uma ação única, é algo que perdura no tempo, então uma fábrica funcionando. Essa fábrica acaba emitindo algum tipo de poluição, mas essa poluição, dentro de um nível aceitável, ela pode ser autorizada, ela pode ser permitida, vamos usar esse termo que fica melhor. Então, no caso de uma fábrica, por exemplo, funcionando, não se utiliza o termo autorização, utiliza-se o termo licença. Então, as palavras autorização e licença, elas têm que ser verificadas no seu contexto de aplicação. Uma atividade duradoura, um empreendimento que interfira no meio ambiente, para funcionar, se a lei determinar, ela precisa de licença ambiental. E uma ação específica, matar um animal silvestre nocivo que está trazendo problemas à região, o IBAMA pode autorizar. Então é uma autorização, é um ato único. Matou o animal, acabou. Aquela autorização está sem validade. Cortar uma árvore, cortar um pedaço de floresta num campo de futebol. Cortou a árvore, cortou a floresta, aquela autorização perdeu sua validade. Já o empreendimento que mexa com o meio ambiente, ele depende de licenças ambientais. E o empreendimento que tem uma licença para funcionar, ele pode precisar também cortar uma árvore. Então, ele irá solicitar uma autorização. Então, grave bem essa diferenciação entre esses termos para ficar mais claro e poder entender por que no direito penal ambiental também se cita, em muitos casos, tal conduta é criminosa, não havendo autorização ou licença da autoridade competente, tá certo? E é bom reforçar, esse é um outro princípio de direito ambiental, e não específico do direito penal, mas é do direito ambiental como um todo, de que tanto a autorização como a licença, e principalmente a licença, elas possuem precariedade. O Estado fornece a autorização ou a licença, mas o Estado pode, se entender que é necessário, cassar, revogar as autorizações e as licenças. Então, em matéria de meio ambiente, tudo é possível. O Estado pode fazer isso. Ele se embasa no chamado princípio específico de direito ambiental, que ele fala sobre a questão da prevenção e da precaução. São dois princípios. Na prevenção, nós sabemos o dano ambiental, conhecemos e podemos controlar. Então, o Estado ele autoriza o dano ambiental dentro de níveis que não causem problemas à sociedade. Essa é a aplicação do chamado princípio da prevenção. Já no princípio da precaução, nós não conhecemos o dano ambiental de uma determinada ação, de uma determinada atividade. Se nós não conhecemos, o Estado, então, que é o órgão competente, é o ente competente para poder autorizar uma intervenção ambiental, ele se abstém de autorizar, ele se abstém de licenciar, com base no princípio da precaução. O que significa na precaução? Por precaução, se eu não conheço o dano que pode ocorrer daquela atividade, eu não autorizo, eu não licencio. Então, na prevenção, pode autorizar, pode licenciar, tem um controle sobre a situação, tem controle sobre o dano. Eu conheço o dano, ele é conhecido, ele é presumido. Uma hidrelétrica vai ter autorização e licenciamento para funcionar, mas consegue considerar todos os danos possíveis. Princípio da prevenção. Agora, uma atividade nova, desconhecida, um elemento químico em algum tipo de atividade ainda não conhecida pelo homem, o Estado, por precaução, ele não autoriza, ele não licencia. Então, é a aplicação do chamado princípio da precaução. Então, as licenças ambientais e as autorizações, elas podem ser cassadas, revogadas, com base no princípio da precaução. Se hoje uma atividade está licenciada,
mas surge qualquer novidade, qualquer fato, qualquer situação que faz o Estado pensar, se aquela atividade não pode causar um dano e que não se conhece, pode ocorrer algum tipo de dano que não se previa quando licenciou, quando autorizou. Agora, não se tem o conhecimento adequado sobre isso. O Estado pode revogar, é a precariedade. Isso está dentro do chamado poder discricionário do Estado, certo? Então, nós vimos aqui a questão da diferenciação, para usar um termo mais específico, entre licença e autorização. E aí um outro ponto que nós estamos falando sobre a formação do tipo penal, falamos do elemento normativo e temos que falar sobre a chamada norma penal em branco. O que significa isso? Muitos crimes que estão definidos na Lei 9.605 são considerados como norma penal em branco. Isso significa que estes crimes, esses tipos penais, eles dependem de uma complementação de um outro dispositivo legal. Então, existem aspectos técnicos, questões complexas, multidisciplinares, que abordam outras ciências na questão ambiental. Então, depende de conceitos, de definições da biologia, da engenharia florestal, da zootecnia, da área de mineração, da geologia e por aí vai. Então, a definição de alguns tipos penais, para que o crime seja considerado como consumado, depende de uma complementação. Então, isso é chamado norma penal em branco. Então, a norma, o tipo penal não é completo. Depende de uma complementação de uma outra norma para poder se verificar a ação e se aquela ação se enquadra nesse tipo penal, justamente considerando essas complementações. Então, por exemplo, um determinado delito que vai falar em causar poluição em níveis tais que possam causar danos à saúde. Exatamente o que é nível considerado capaz de causar danos à saúde humana. Então, o tipo penal, ele depende de uma complementação de outras normas que irão explicar quais os níveis aceitáveis de determinadas situações de poluição e quais são os níveis inaceitáveis. Então, exemplo, o veículo que está trafegando dentro de um limite máximo de uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente sobre poluição gasosa por motor a combustão, se ele entrar dentro do limite aceitável, não temos o crime de poluição do artigo 54 da Lei 9.605. Porém, se aquele veículo está com o motor desregulado e fazendo um teste, como existe em várias cidades do Brasil, e já existiu também na cidade de São Paulo, hoje não tem mais, mas já existiu e poderá ter novamente, que é a inspeção veicular ambiental. Então, nos municípios brasileiros que têm essa inspeção veicular ambiental, verifica-se que aquele veículo está poluindo muito mais do que deveria poluir, logo ele estará cometendo um crime ambiental de poluição no artigo 54. Mas para definir que o crime ambiental ocorreu, não basta o artigo 54 da Lei 9.605. Depende de uma resolução do CONAMA que vai explicar que, passando de um determinado limite de emissão de poluição, considera-se como emissão de poluição irregular. E isso complementa o artigo 54 da lei. Portanto, nós temos a chamada complementação da norma penal em branco homogênea. Ocorre quando todo tipo penal tem que estar num crime, deve estar numa lei. Já vimos isso, o princípio da reserva legal, o princípio da legalidade. Então, quando o tipo penal é complementado por uma outra lei, nós temos a chamada complementação homogênea. Se o tipo penal é complementado na mesma lei, num parágrafo, num outro artigo, também é uma complementação homogênea. Agora, quando o tipo penal é complementado, a norma penal em branco é complementado por uma portaria, por uma resolução, por um decreto, que são atos administrativos, portanto, atos de um outro poder que não o poder legislativo, nós temos a chamada complementação heterogênea. Então, recapitulando, só para lembrar, a norma penal em branco é aquela situação em que há descrição de condutas criminosas que por si só não bastam para ser
considerada uma situação efetivamente como criminosa. A tipificação penal é insuficiente, ela depende de complementação. A norma penal está em branco, ela depende de ser preenchida. Ela será preenchida por uma outra lei, na própria lei ou por atos administrativos. Então, esse é o ponto principal. Nós fechamos aqui, então, dentro desse estudo, mais algumas considerações antes de entrar na legislação 9.605.